Progressão geométrica. Nessa aula nós vamos ver razão, classificação, termo geral, interpolação e a soma dos termos. Bom, para a gente poder classificar uma progressão geométrica, o PG, nós vamos identificar aqui como que estão os números. Nesse caso aqui nós temos uma sequência crescente, então por isso nós vamos classificar como crescente. A razão, no caso aqui, vai ser 4. A razão vai ser representada pela letra Q, de quociente. Então, sempre para poder encontrar a razão, por exemplo, aqui, 4 dividido por 1, 4, 16 dividido por 4, 4, 64 dividido por 16, 4. Então é muito fácil encontrar a razão de uma progressão geométrica. Obviamente, uma progressão classificada como decrescente, só observar aqui nós temos, os números estão o quê? Estão reduzindo, né? No sentido decrescente, então por isso nós chamamos aqui nesse caso, de decrescente. E a razão, menos 6 dividido por menos 2, menos dividido por menos mais, 6 dividido por 2, 3. Temos também a classificação de alternante. Alternante, observe que eu tenho aqui, ó, menos 4, 8 positivo, menos 16, 32 positivo. Então aqui nós temos o caso que é alternante. E, obviamente, também, para poder encontrar a razão, 8 dividido por menos 4, menos 2, ou menos 16 dividido por 8, menos 2. E a constante, que sempre a razão aqui vai ser 1. Nós temos aqui o que a gente chama de termo geral. Esse termo geral, nós temos aqui o enésimo termo, o primeiro termo e a razão, sendo elevada a n menos 1. Vamos fazer um exemplo para a gente entender como que é utilizado o termo geral. Então eu tenho aqui, ó, eu quero encontrar o 10º termo de uma progressão geométrica e aqui eu já tenho ela me apresentando. Ok, 1 é o meu primeiro termo. A razão, 2 dividido por 1, 2, ou 4 dividido por 2, 2, então a razão vai ser 2. Então nós vamos substituir os valores. No caso aqui, como eu quero o 10º termo, então n vai ser 10. Então eu tenho, substituindo os valores, então meu n aqui vai ser 10. O primeiro termo aqui é 1, então 1 vezes 2 elevado ao n, que é 10, 10 menos 1. Então nós vamos ter 1 que multiplica 2 elevado a 9. E 2 elevado a 9 é 512. Então o 10º termo dessa PG vai ser o número 512. Propriedades. Aqui eu tenho uma PG finita. E vamos observar aqui, ó. Eu tenho 4 que está entre 2 e 8. Se eu elevar o 4 ao quadrado, eu tenho 16. E se eu multiplicar os dois números, né, o que está antes e o que está depois dele, também eu vou ter o mesmo resultado. Então é que se quiserem fazer o teste em qualquer outra sequência aqui, ó, por exemplo, o 32. Se eu pegar o 32 e elevar ele ao quadrado, nós temos 1024. E se eu multiplicar os dois, que está antes do 32 e depois do 32, que é o 16 e o 24, se eu pegar 16 e multiplicar por 64, eu tenho 1024. Então, essa é uma das propriedades que nós temos. Bom, o primeiro termo aqui é 2, o último é 256. Se eu multiplicar 2 vezes 256, vai ser igual a 4 vezes 128, que vai ser igual a 8 vezes 64, e que também vai ser igual a 16 vezes 32. Observe que todos esses cálculos aqui, ó, sempre fecham no total, que é 512. Uma propriedade interessante, que às vezes auxilia muito nas atividades, o segundo termo vezes o terceiro é igual o primeiro termo vezes o quarto termo. Mas observem que 3 mais 2, 5. 4 mais 1, 5. E também vai ser igual ao quinto termo, que é o A5 aqui. Então nós temos
O segundo termo é 4. 4 vezes 8, que é igual a 32. O primeiro termo, que nós temos ali, que é 2. O quarto termo é 16. 2 vezes 16, também 32. E o próprio quinto termo, que está aqui, que é o 32. Interpolação. O exemplo, interpolar 3 meios geométricos entre 3 e 48. Interpolar são os valores que vão estar entre dois valores. No caso aqui, o 3 e 48. Como eu quero interpolar 3, então eu preciso de 3 termos, né, entre 3 e 48. Para esse tipo de situação, é bom a gente utilizar uma propriedade, porque observem que eu tenho só o primeiro termo, que nós passamos até aqui. O primeiro termo, aqui vai ser o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Mas, na verdade, eu tenho só o primeiro e o quinto. Então, meu primeiro termo é 3 e meu quinto termo é 48. Então, posso utilizar essa propriedade aqui, ó, em que eu vou utilizar os dois elementos que eu tenho para eu poder encontrar o quê? A razão. Por que eu preciso da razão aqui? Eu preciso da razão para eu poder saber quais são os valores que vão estar entre 3 e 48. O quinto termo é 48. Então, nós vamos substituir aqui. O primeiro termo é 3. Mas observe por que eu posso falar que A, né? No caso aqui, o quinto termo é igual ao primeiro vezes a razão elevada a 4. É a mesma história do que eu apresentei anteriormente. Ó. Se eu somar 1 mais 4, eu tenho quanto? 5. Então, toda vez que esse valor somado com esse foi idêntico a esse, então sempre a gente pode construir uma igualdade dessa maneira. Podemos até variar os números aqui, desde que a soma deles seja idêntica ao que eu tenho aqui. Ó. Então, substituindo, nós vamos ter o quê? 48, que é o meu quinto termo, que é igual a 3, que é o primeiro, vezes a razão elevada a 4. Ok. Esse 3 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado e vai vir dividindo. Então, nós vamos ter 48 dividido por 3, que é igual a Q elevado a 4. 48 por 3 é 16. E 16 é igual a Q elevado a 4. Sabemos que potência, quando vai para o outro lado da igualdade, vai na forma de raiz. Então, nós vamos ter Q, que é igual a mais ou menos, né? Mais ou menos porque, independente se o número no lugar da razão for negativo ou positivo, como está sendo elevado a um expoente par, sempre eu vou ter o mesmo resultado, 16. Então, por isso que a gente vai utilizar o mais ou menos aqui. Bom, e 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Então, na verdade, aqui nós vamos ter o quê? Mais ou menos 2. Ou seja, nós temos duas razão. Então, nós vamos montar a PG com 2 positivo. Então, olha aqui, ó. O primeiro é 3. Se a razão é 2, né, o 2 positivo, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. E agora nós vamos utilizar a razão com o menos 2. Então, 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 vezes menos 2, nós temos 12 positivo, né? Porque menos vezes menos é mais. E aqui nós montamos a segunda progressão geométrica. E onde a primeira é uma progressão geométrica crescente, e na segunda nós temos aquela que vai alternando os sinais, uma hora positivo, negativo, positivo, negativo. Agora, a soma dos termos de uma PG finita. Aqui nós temos a fórmula. Aqui eu tenho a soma da quantidade de elementos que o exercício pedir. O meu primeiro termo. Aqui a minha razão elevada a n. De acordo com n que eu substituir aqui, eu tenho a minha razão, menos 1, dividido aqui pela razão menos 1. Então, e outro detalhe, que para esse cálculo aqui, nós vamos considerar que a razão é diferente de 1. Um exemplo, a soma dos 10 primeiros termos de uma PG, né? No caso a PG que eu tenho, 1, 2, 4, 8. Então eu quero saber a soma dos 10 primeiros termos. Se são 10, o meu n vai ser 10. O meu primeiro termo vai ser 1. E a razão, 2 dividido por 1, 2, ou 4 dividido por 2 é 2, e a razão é 2. Substituindo esses termos, nós vamos ter
a soma dos 10, né, termos vai ser igual a 1, que é o meu primeiro termo, 2 elevado a 10, porque 10 é meu n, menos 1, dividido por 2 menos 1. Então, substituindo aqui, 2 elevado a 10 é 1024, e 1024 menos 1, porque multiplicado por menos 1 vai manter a mesma coisa. E dividido por 1, porque 2 menos 1 é 1, nós vamos manter, então, a soma dos 10 primeiros termos dessa PG vai ser 1023. Agora a soma dos termos de uma PG infinita. Bom, a soma desses termos é calculada pela forma. Tem até a simbologia aqui do infinito, né? Sempre vai ser o primeiro termo dividido por 1 menos a razão. Ok. E aí, nesse caso, no caso anterior, nós utilizamos o quê? A razão teria que ser diferente de 1. Nesse caso, a minha razão está entre menos 1 e 1. Então, vamos um exemplo aqui. Bom, aqui nós temos uma PG em que eu tenho 1 meio, ou seja, 0,5, 1 quarto, 0,25. Então, observem que aqui os números só vão reduzindo. Mas por quê? Porque a minha razão ela é meio. O que é? Meio dividido por 1 é o próprio meio. Então, quanto mais eu for lançando, né, esses valores aqui, cada vez mais eu vou ter um número menor, porque é sempre a metade do próximo. Porque a minha razão é meio. Então, meio, multiplicando por todas essas frações, né, por exemplo, igual a 1 sobre 16 vai ser 0,0625. E, obviamente, como vai se tornando números tão pequenos, que eu vou conseguir deduzir a soma, né, dessa progressão geométrica. Então, substituindo, eu vou ter a soma vai ser igual a 1, porque é meu primeiro termo, dividido por 1 menos a razão, que é meio. Então, 1 menos meio é o próprio meio. Então, eu vou ter 1 dividido por meio. Então, 1 dividido por meio, né, sempre quando a gente divide um número pela metade, né, nós sempre vamos ter o quê? O dobro desse valor. Então, no caso aqui, a soma vai ser 2. Podemos também utilizar esse mesmo raciocínio para encontrar a fração geratriz. Por quê? 0, por exemplo, aqui, 0,333 infinitamente é a mesma coisa que 0,3 mais 0,03 mais 0,003. Se eu somar esses três valores aqui, eu volto por 0,3333. Ok. Por que eu fiz isso? Para eu poder utilizar o raciocínio da soma dos termos de uma PG infinita. Né? Porque aqui nós temos uma condição infinita, nessa dízima aqui. Então, o meu primeiro termo vai ser 0,3 ou 3 sobre 10. A razão vai ser 0,03 dividido por 0,3. Nós vamos ter 0,1 ou 1 sobre 10. Então, nós já temos os valores necessários para poder estar substituindo na fórmula. Então, nós vamos ter o quê? Então, meu primeiro termo é 3 sobre 10. 1 menos a razão é 1 sobre 10 ou 0,1. Então, nós vamos ter 3 sobre 10, porque 1 menos 1 décimo, nós vamos ter 9 sobre 10. Então, eu vou ter 3 sobre 10 dividido por 9 sobre 10, que é a mesma coisa que 3 sobre 9. Simplificando, eu tenho o quê? 1 terço. Ou seja, com essa fórmula da soma dos termos de uma PG infinita, eu consigo encontrar uma fração geratriz. Ok. Agora, produto dos termos de uma PG. Essa fórmula aqui a gente consegue calcular o produto dos termos. Por exemplo, encontre o produto dos termos da PG 2, 4, 8, né? É uma PG sabendo que ela possui o quê? 7 termos. Ok, então o meu N vai ser 7. O meu A1 vai ser 2. A minha razão vai ser o quê? 4 dividido por 2, que é 2.
Então, substituindo os valores aqui, ó, nós temos n igual a 7, porque são os 7 termos. O meu primeiro termo, que é 2 elevado a 7, que é o meu valor de n, vezes a razão, que é 2, né, porque 4 dividido por 2 é 2, ou 8 dividido por 4, elevado ao quê? A n é 7, a parênteses, 7 menos 1 dividido por 2. Então, nós temos, né, o produto dos 7 termos vai ser igual a 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 7 vezes 6 sobre 2, né? Porque 7 menos 1 aqui é 6, tá? Bom, 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes 7 é 21. Então, nós vamos ter a soma, né? O produto, melhor dizendo. A soma a gente já falou anteriormente. O produto desses termos vai ser igual a 2 elevado a 7 vezes 2 elevado a 21. Qual regrinha, qual propriedade nós podemos utilizar aqui? Multiplicação de mesma base. Eu vou conservar a base e somar os expoentes. Então, eu vou ter 2 elevado a 28. Vou deixar indicado aqui 2 elevado a 28, porque vai ficar um número bem grande aqui. Mas então, essa fórmula é para calcular o quê? O produto dos termos de uma progressão geométrica. Espero que tenha gostado da aula e até a próxima.